nós. Olá, pessoal, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Chegamos no mês de dezembro, né? O último mês do ano de 2025. E nesse sábado à tarde, é sempre muito bom poder estar presente com vocês para a gente poder refletir juntos sobre esses estudos. E nesse momento, estudos do Livro dos Espíritos, né? Claro. E nesse momento eu convido a todos para que a gente possa elevar as nossas vibrações, como sempre fazemos, nos conectando com os nossos guias, mentores espirituais, que eles sempre nos auxiliem, não somente nesse momento, mas em nossa jornada, mas especialmente nesse momento, nos ajude a compreender, a entender tudo aquilo que será compartilhado nesse finalzinho de tarde, início de noite de hoje, e que isso sirva, de alguma forma, para que a gente possa conduzir as nossas vidas, sirva de norte, assim como Jesus veio para servir, e que nos auxilie nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, com a gente mesmo, que a gente possa se sentir melhor, em paz, nessa nossa jornada. E que Ele, o nosso Mestre, continue nos abençoando e trazendo paz, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos a nossa reflexão do Evangelho, rapidamente, um capítulo e um item, por favor. Boa tarde para os que estão chegando agora. Seu José Moura, seja bem-vindo. Acho que a Jaqueline também chegou, né? Sejam bem-vindos. Vamos lá, Nádia. Qual é hoje o capítulo O, e o Evangelho? o capítulo Item? 16, não, não se pode servir a Deus e a mamão. E o item é o item 3, resguardar-se da avareza. Vamos nós, para os avaros, né? 16, guardar-se da avareza, é uma leitura de São Lucas, do capítulo 12, versículo 13 a 21. E lá diz o seguinte: Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi. Eis, disse ele, o que farei: derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículo de 3 a 21, como eu já falei. Então, é um trecho que ele se encontra, como foi dito no início, dentro desse capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, logo após a leitura que fala sobre a salvação dos ricos, né? E segue sobre a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, a utilidade providencial da fortuna e as provas da miséria, e por aí vai. Mas dentro desse pequeno texto, qual contexto a gente pode retirar de um pedacinho tão pequeno e, ao mesmo tempo, fazendo um trocadilho tão rico em conteúdo para a gente, né?
Então, ele fala sobre essa questão do que você vai acumular. Acumular, muitas vezes, além do necessário. E não somente com relação a isso, mas o que ele pretendia fazer após isso. Acumulei, agora eu já posso fazer o quê? Repousar, comer, beber e ostentar. Será que é isso, essa busca que nós estamos fazendo para que agora, eu vou me aposentar, agora eu não vou fazer mais nada? E eu lembro muito bem de um trecho de palestras que eu já ouvi, inclusive do próprio José Matos, que esteve com a gente recentemente, onde diz que um dos maiores equívocos da pessoa, ou do aposentado, da pessoa que chega à idade de se aposentar, é achar que é um inútil, que não precisa mais fazer nada. Agora eu já estou aposentado, isso significa, por muitas vezes, ignorância, falta de conhecimento, eu não preciso mais trabalhar. Na verdade, em qualquer fase da nossa vida, nós precisamos ser úteis, fazer alguma coisa. E, necessariamente, muitas vezes, é claro, em benefício de outras pessoas, né? Então, quando você se coloca numa situação, principalmente aqui, quando você vai, fala no final de ostentar, uma palavra que, inclusive, está meio na moda hoje, né, da ostentação, né? Existem muitas coisas que levam a isso, músicas, segmentos e tudo, e você mostrar nas redes sociais mesmo que as coisas que você tem, que você conquistou de certa forma, ou como um fake, né? Querendo mostrar que você tem até sem ter, que isso é uma coisa positiva, quando na verdade a gente vê que não é. Tem a necessidade dessas questões, né? É claro que nós precisamos comer, beber, se alimentar bem, é claro, para manutenção do corpo, repousar é importantíssimo, mas aqui é como se fosse de forma definitiva. Agora, daqui para frente, eu vou, não preciso mais fazer absolutamente nada. E aí a gente volta para esse outro ponto que é colocado, porque afinal de contas, nós sabemos que estamos passando por aqui de forma temporária. A vida de todos nós, essa vida, essa existência, ela tem um ponto final, né? Como eu estou dizendo, nessa existência. Então, tudo aquilo que a gente acumular de coisas externas e materiais, elas vão ficar. A gente não vai conseguir levar. E é colocado exatamente nessa situação, né? Se eu te levasse hoje, para que adiantaria todo esse sacrifício em guardar as coisas para você somente, né? Então, os tesouros que ele fala aqui é quando você vai compartilhar para si mesmo. E eu traria, até numa visão mais ampla, sobre não somente tesouros materiais, que é o caso da questão da avareza, né? Mas existe também a avareza, muitas vezes, dos talentos que a gente consegue, do conhecimento, muitas vezes, que você adquire para compartilhar com outras pessoas, ajudar da forma como for possível, dentro dessa mesma área material. Porque tem pessoas que, às vezes, têm uma profissão, como eu conheço, pelo menos uma pessoa, ou algumas pessoas com características semelhantes, que eu sei o segredo de determinada coisa, e isso vai para o túmulo comigo. Eu não vou ensinar como é que faz, por exemplo, aquele tipo de bolo ali, só eu sei fazer. Só eu sei fazer a receita disso aqui, não vou ensinar para mais ninguém. Eu não contrato outra pessoa, porque eu não quero que outra pessoa saiba, ela vai ser meu concorrente depois. E aí o legado fica com você, porque você morreu e acabou aquela receita, né? Ninguém vai mais saber nunca. Eu falo com receita de bolo, mas pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de profissão, qualquer outro tipo de coisa que você aprendeu e tem medo de compartilhar com outras pessoas. Porque isso também é um bem que a gente adquire, e a gente vai ver no estudo de hoje, que é o conhecimento, que isso a gente não perde. Muitas vezes, por esse medo dos outros saberem, de certa forma, é uma maneira de você ser avaro, né? A questão da avareza, e acumular também conhecimentos que podem ajudar outras pessoas a conquistar. Afinal de contas, tem espaço para todo mundo, né? E se você realmente for bom, fizer tudo como deve ser feito, o atendimento, seja na área que você trabalha, o que for, você vai continuar com os seus clientes, vai continuar com aquilo que é necessário para você se desenvolver, crescer. Então, quando a gente vê determinado tipo de comércio, tem para todo mundo.
Todo mundo pode colocar, mas por que que alguns prosperam e outros não? E aí tem a diferença de como você trata as pessoas, de como você cuida do seu negócio, de várias outras situações. Então, às vezes, a preocupação ela está focada no que está errado, né? E não permitir que o outro cresça, mas não olhar para o que eu posso fazer para melhorar o meu próprio serviço, o meu próprio trabalho, e trazendo para o contexto espiritual, serve da mesma forma. Não tem que estar preocupado com a evolução ou aquele que está mais atrasado um pouco, mas é com a minha própria evolução, com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento, com a minha melhoria, e que isso não me traga nenhum tipo de desconforto, né, nesse processo, é culpa, é medo, essas sensações que muitas vezes também nos atrasam. Então, é sobre isso, né? Rapidamente aqui uma breve reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e já vamos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos aqui situar para as pessoas que estão chegando agora, né? Eu não digo nem muitas vezes vocês que estão com a gente há muito tempo, algum ou outro participam dos nossos estudos ao vivo, né? As pessoas às vezes que podem estar vendo esses vídeos e queiram participar com a gente, é só entrar em contato, deixa um recado, uma mensagem, para que possa entrar no nosso grupo, né, de WhatsApp, participar ao vivo com a gente todos os sábados à tarde. Mas ficam gravadas as aulas, né, os nossos estudos, ficam disponíveis no YouTube depois. Então, para situar, nós estamos no livro segundo, onde fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, como todos já sabem, ou pelo menos alguns, a gente sempre está falando sobre isso. O livro dos espíritos, ele tem ali 1019 perguntas e respostas, eu coloco assim entre aspas, porque a gente está vendo que muitas vezes tem duas, três questões dentro da mesma pergunta, então isso vai dar muito mais, mas ela está subdividida em quatro livros. E esses livros, cada um deles tem a correspondência com os outros quatro livros da base, né, da codificação kardeciana, que é o livro A Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Esse segundo livro, ele está diretamente relacionado ao livro dos Médiuns, que vai ser aqui a maior quantidade de questões que nós vamos ter para estudar relacionados a esse segundo livro. Então, ano que vem, nessa época de final de ano, provavelmente a gente ainda vai estar estudando. Talvez ainda estejamos estudando esse livro segundo, porque, se eu não me engano, são mais de 500 questões somente com esse livro. Quase a metade do Livro dos Espíritos está contido aqui. E é muito intrigante, é muito bom a gente saber sobre isso que tem aqui, que é a base de tudo, né? Então, dentro desse livro segundo, para vocês terem uma ideia, ele está dividido em 11 capítulos. E nós estamos, nesse momento, no capítulo de número 4, que fala sobre a pluralidade das existências, né? E é muito instigante falar sobre isso. Nós já vimos anteriormente o retorno da vida corpórea à vida espiritual, né? Fala sobre esse processo. Essa parte aqui está toda gravada, está nos vídeos anteriores aí no YouTube. Então, a gente vai ver ainda sobre considerações sobre essa pluralidade das existências, que é um texto bem grande que tem para a gente esmiuçar logo em seguida. Vamos falar sobre a vida espírita, o retorno à vida corporal. Ali falou sobre o retorno da vida espiritual. Logo à frente, a gente vai falar sobre o retorno à vida corporal, ou seja, a encarnação, né? Depois a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos, os três reinos, eu acho que é uma das melhores partes, assim, é claro que tem a parte moral, que nos orienta, que nos mostra o norte, mas aqui, essa tá ligada ao livro dos médiuns, é realmente fantástico. Então, voltando para cá, o capítulo de número 4, que fala sobre a pluralidade das existências, ele também tem as suas divisões, e está dividido em 9 partes. E nós estamos na terceira, que fala sobre a encarnação nos diferentes mundos. Começamos a falar sobre isso na semana passada, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Possivelmente continuaremos ainda na semana que vem,
ainda falando sobre essa questão voltada para a encarnação nos diferentes mundos, né? Porque quando nós chegamos até aqui, já foi identificado que todos os planetas são habitados. Já foi identificado que existem pelo menos 5 categorias de mundos habitados. Os planetas, né? Como a gente viu semana passada, em outras oportunidades também, os mundos primitivos, os de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os angelicais. Então, como é que funciona, né, esse processo de encarnação nesses diferentes mundos? Hoje a gente vai mergulhar um pouco mais em algumas questões falando sobre isso. Então, vamos logo ao ponto, que é a questão de número 176. Bem, os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Aqui a gente pode imaginar também que essa pergunta se encaixa a outros planetas, né? Pessoa que está lá em Capela, que está lá em outras situações, pode encarnar aqui espíritos que jamais passaram por aqui pela primeira vez? E aqui é uma daquelas questões que vem uma questão abaixo da outra. Bem, a primeira resposta diz que sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer noutro. E aí continua. Há homens que estão sobre a terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Uma resposta bem simples e direta, né? Aqui, começando pela primeira questão, que se tornaram 3 questões, né, dentro de uma mesma, esse intercâmbio entre os mundos, ele serve para confirmar para a gente que, na verdade, a Terra, ela deve ser vista, como nós já trouxemos, como o próprio Kardec traz essa proposta, de uma escola que se renova constantemente, né, e interligada a um sistema, vamos dizer assim, educacional que foge até o nosso entendimento. Porque a gente está colocando aqui os planetas como também outros processos de aprendizado, né, de escolas. Então, um espírito que, por exemplo, alcançou um grande desenvolvimento intelectual em um mundo, mas falhou, digamos assim, moralmente, ele pode ser enviado à Terra ou a um mundo de uma natureza semelhante ou parecida para que tenha esse atrito moral. A Terra, nesse caso, funciona como um recurso pedagógico para desenvolver nesse espírito a questão da caridade, da humildade, tudo aquilo que a gente vem trabalhando e aprendendo aqui, né? Porque a matéria que é colocada para a gente, para que a gente possa estudar, ela é de acordo com o nosso desenvolvimento. É assim que funciona na escola, né? Pelo menos até onde eu entendo, você atingir um nível de conhecimento, você passa para outra turma, você já aprendeu aquilo ali. Então, hoje, o que nós estudamos, por exemplo, nós estamos estudando o Evangelho. Jesus trouxe-nos essas lições há mais de 2000 anos atrás. E ainda hoje nós estamos, como diz aqui no Nordeste, aqui no Ceará, pelejando, né? Lutando para poder aprender, para poder colocar em prática, e a gente vem repetindo de ano muitas vezes, que ainda não conseguiu. Espíritos mais evoluídos, em outras escalas, planetas, como queiram dizer, escolas, eles já não precisam mais estudar isso aqui. Mas como assim, Glória? Porque já faz parte deles, não tem mais que estudar. Outro aqui um exemplo, na área da matemática. Será que tem alguém aqui que não saiba, pelo menos a base das 4 operações? A gente precisa, de repente, pegar para saber quanto é 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4.
A gente já sabe, então não precisa mais pegar esse livro para estudar. Está no automático já, eu já faço de forma, né, como a gente diz, decorada, de cabeça, já está inserido em mim esse conhecimento. Algumas pessoas têm mais dificuldades, com contas mais complicadas um pouco, mas a base a gente já sabe. Então, não preciso mais visitar aqueles livros da tabuada lá do início, como outras pessoas ainda precisam. Então, é nesse ponto que a gente ainda precisa. Ah, Cláudio, mas eu já sei essas coisas. A gente chega para assistir uma palestra, é sempre a mesma conversa, é sempre a mesma história da reforma íntima, é sempre. Já fez? Já é perfeito? Eu não sou. Então, preciso estar revisitando para me poder ver se eu consigo colocar isso em prática. Haja vista que a gente visite a, o Evangelho, se eu não me engano, um capítulo depois desse que foi lido hoje, quando fala sedes perfeitos, e que tem o texto que fala sobre o homem de bem. Visitem esse texto, observam lá as características do homem de bem e veja se a gente se encaixa. Aí cada um vai ver, né? Eu, pelo menos, estou longe de estar naquela qualidade de homem de bem que o Evangelho propõe. Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender, se desenvolver para poder alavancar para outras séries, vamos dizer assim, mais evoluídas. Mas a gente, por exemplo, quem está estudando nesse ano letivo, a pessoa está aqui no 9º ano, vamos dizer assim, estudando. Ela já está preocupada, será, com as coisas que estão passando lá no 3º ano? Né? Quando sai a prova do Enem, essa pessoa não pode nem participar para concorrer, porque ela não tem acesso, vão cair questões que eles já aprenderam no 3º ano, que ele não aprendeu ainda, então ele tem desvantagem. Então, ele precisa focar naquele momento, na matéria que está sendo oferecida para ela naquele momento, sabendo que mais adiante, mais daqui 2, 3, 4 anos, eu vou alcançar aquele conhecimento dependendo do meu esforço, para poder passar de ano e chegar até lá. Então, se eu sei que tem espíritos mais evoluídos, desenvolvidos, eu vou me esforçar para que em futuras encarnações eu possa estar em condições melhores também, através desse entendimento, não pela força do medo, não, se você não for, você vai sofrer, não, mas por uma força que possa nos mover, que seja dessa busca de entendimento, de estar, né, buscando uma melhoria, conectar aqui, descarregando. Então, voltando para cá. Então, quando a gente estava falando sobre essa questão da terra como escola, como recurso pedagógico, lembrei, isso ajuda a gente a desenvolver aquilo que é necessário. Aqui a gente precisa desenvolver a caridade, a humildade. E a caridade, como a leitura do Evangelho trouxe para a gente, que fala sobre as questões materiais, que também, de certa forma, se engloba aqui, não é somente sobre isso. Então, a caridade, como entendia Jesus, a gente vai repetir pela 1000ª vez, e sempre que for necessário, para que a gente possa absorver. A caridade, como entendia Jesus, é o BIP, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas. Há muito a ser trabalhado, a estudado, a aprender, a praticar, né? Como é que é na escola? Não tem? Você não aprende o conteúdo e depois tem a prova para ver se você consegue passar na prova, se você realmente aprendeu? A vida é do mesmo jeito. As coisas continuam se repetindo até quando eu possa passar por essas situações. Por exemplo, a questão do perdão. Se eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar as outras pessoas. Se eu não consigo perdoar, as coisas vão se repetir a ponto que eu preciso trabalhar isso, até que eu consiga perdoar. Quando eu já conseguir, mesmo que aconteça alguma coisa, não vai me atingir. Eu já perdoo automaticamente. A questão da indulgência para com os erros dos outros. É tão difícil para a gente, ainda na condição que estamos, olhar para as outras pessoas e não, de certa forma,
haver um certo julgamento sobre o que a outra pessoa faz, sobre o que a outra pessoa é, sobre o que ela pensa, sobre o pecado ser indulgente ainda. Ainda há muito julgamento em nós para com os outros. Isso é bom. Será que a gente consegue ter essa humildade suficiente para ser bom para todo mundo, sem distinção? Pelo menos a gente trabalha essa questão nas reuniões de desobsessão, a gente faz isso. Mas na vida real, será que a gente já consegue fazer? Eu estou trazendo até para que a gente que trabalha, né? Porque lá a gente acolhe todos os espíritos, os maiores criminosos, aqueles que estão querendo matar a gente acolhe, a gente conversa, a gente abraça, a gente trata, encaminha com o maior carinho do mundo. Eles estão nos atacando, jogando energia, fazendo a gente passar mal e a gente está revidando com amor. Isso é um treinamento também para a vida da gente. As pessoas estão aqui massacrando a gente de alguma forma, falou mal de você ali, você já fica com raiva da pessoa. Já vira um inimigo de energia, que não, fulano ali falou mal de mim, eu não gosto de jeito nenhum. Então, a gente precisa emanar também amor para essas pessoas, seja em forma de uma prece, né, perdoando. Então, para ver como a gente trazendo para a prática, como é difícil essa prática da caridade, né? São reflexões que a gente poderia continuar fazendo, mas vamos voltar, né, para o ponto aqui, que é essa questão dos mundos, né? Então, quando fala dessa chegada de espíritos, por exemplo, aqui em diversos graus, isso vai ajudar a manter exatamente essa dinâmica dessa evolução, vamos dizer assim, social. Então, vão vir os mais adiantados, que servem de modelos e guias para os outros. Claro que o nosso maior exemplo é Jesus, mas tem outras pessoas, por exemplo, dentro daquilo que a gente faz, dentro do trabalho, às vezes você tem quem você observar que se destaca dentro daquilo, ou às vezes não tem, ou em alguma área, você admira, lê a biografia, olha o que é que essa pessoa fez para chegar onde chegou. Então, são exemplos, né, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos também, ou a gente admira por algum motivo, né? E tem aqueles mais atrasados que a gente também, cada um no seu grau, para todo mundo vai ter, um que está acima, um que está abaixo, para que a gente possa cumprir também essa lei de solidariedade com os outros, ajudando. Aí a gente já vai ser o quê? Para algumas pessoas, nós vamos ser esse modelo, esse guia, nem que seja para uma pessoa, para duas pessoas, a pessoa te admira, né, em algum aspecto, alguma coisa que você faz, porque todos nós temos nossas qualidades, né? Então, é dessa forma. Essa interação dessa escola, há necessidade, se todo mundo tivesse no mesmo ponto, que eu acho que eu já estou respondendo até de repente uma próxima pergunta, né? O que adiantaria? Que aprendizado teria uns com os outros, todo mundo é igual. Então, temos essas diferenças, né? Quando fala que essa questão de você reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está pela primeira vez na Terra. Olha só, que tipo de curiosidade foi destacada aqui nessa pergunta, né? Eu vou olhar, nossa, aquele ali deve ser um ET que renasceu, ele é de outro planeta. Às vezes até, a gente até brinca isso com algumas pessoas que são diferenciadas, né? Mas e outras que estão vindo para cá como uma forma de... Já estavam num planeta mais desenvolvido, de repente vem para cá para um aprendizado. Será que eu não teria um certo preconceito? Né? Que tipo de julgamento a gente ia fazer com relação a esse espírito, se a gente sabia? Que aqui já é uma lição de moralidade na prática, né? Dizer que não tem nenhuma utilidade. Nenhuma utilidade teria isso. Por que que você quer saber de onde é que esse espírito está vindo? Essa pessoa veio dali ou daqui? Às vezes aqui a gente identifica pelo idioma, se a pessoa veio de outro país para cá, de uma região, né? O sotaque muitas vezes entrega de onde a pessoa ela é, se é nordestina, determinado, né? Gaúcho, carioca e tal. Então isso muda. E diga-se de passagem, se isso não traz algum tipo de julgamento às vezes, e as pessoas classificam ou julgam como pessoas inferiores umas às outras aqui por causa disso, né? Você imagina
a esse nível de saber se vem de outro planeta ou se não vem, se é de um planeta mais atrasado, adiantado, como é que isso funciona? Então, a gente tem que estar voltado mesmo para essas questões morais. Então, porque a gente julga o próximo, né? Como eu falei agora, pela aparência, condição social da pessoa, até mesmo pela inteligência, né? Então, você imagina, né? Olha lá, aquele espírito atrasado que chegou do planeta Y ali, né? Pessoal apontando como é que seria, né? Chegou faz pouco tempo, hein? Então, fico imaginando esse tipo de diálogo assim. Então, a verdadeira idade e a evolução do espírito, ela só é conhecida, na verdade, por Deus, seus prepostos mais evoluídos, que têm essa informação para auxiliar. Então, é sobre a própria indulgência, independente de saber se veio de outro planeta recentemente, se a gente observar faltas grosseiras, por exemplo, devemos nos lembrar que esse espírito, ele pode estar no seu início da sua jornada terrena. Então, isso diz o que para a gente? Que a gente precisa exercitar a nossa tolerância e o auxílio fraterno também, e não a nossa crítica, não é assim? Então, qual é a chave para lidar com qualquer pessoa, de qualquer maneira, em qualquer, seja de qualquer planeta? A caridade, é o que a gente aprende aqui. Então, essa é a chave. Independentemente, vamos dizer assim, da sua origem cósmica, né? Então, vamos aqui para algumas reflexões complementares. Não importa a origem, não importa de qual mundo viemos, ou se somos recém-chegados, o que importa é a escola, né, moral do presente. O exemplo a ser dado: se nós considerarmos espíritos que já possuem conhecimento da lei divina, nosso dever não é identificar os novatos, mas sim dar o exemplo do homem de bem e demonstrar a qualidade cristã, confirmando assim nosso próprio progresso. Então, à medida que a gente agir de forma diferente do que isso, nós vamos estar mostrando, de certa forma, onde é que nós estamos inseridos dentro dessa escala, que, na verdade, os atrasados somos nós, né? Quando a gente traz esse tipo de julgamento. Uma última reflexão aqui, antes da gente passar para a próxima questão. A Terra é a sala de aula onde trocamos experiências, ensinamentos, o que aprendemos e aprendemos o que ainda não sabemos uns com os outros. Vamos lá. Ensinamos o que aprendemos e aprendemos o que ainda não sabemos uns com os outros. Agora melhorou, né? Então, é sobre isso. A gente está sempre aprendendo coisas novas, pelo menos é para a gente se colocar numa situação de aprendizes, né? Dentro dessa sala de aula, dentro dessa troca, que coloca como se fosse aqui o universo, e a gente está dentro, minimalistamente mostrando, né? Pessoas estudando, outras com idade, aqui eu diria infantil, mas nessa questão do moral, né? Do desenvolvimento intelectual também das pessoas. Então, a gente aprende com umas pessoas e ensina para outras aquilo que a gente aprendeu. A cada dia na Terra, nós somos convidados a essa, vamos dizer assim, dupla tarefa, né? Que é iluminar um pouco o caminho de alguém e permitir que essa luz divina também nos ilumine, seja através dos seus prepostos, de outros irmãos que estão na caminhada, caminhando junto com a gente. Então, esse processo de desenvolvimento, de evolução, como queira chamar, é um trabalho de equipe, né? Nós precisamos dos mestres que vão nos ajudar, nos guiar, nos mostrar o caminho, e dos irmãos também que nos permitem servir para que essa grande escola cumpra o seu propósito, né? Afinal de contas, é disso que nós estamos falando e refletindo, tá? Deixando claro para vocês que, por mais que a gente traga esse dinamismo de ficar falando direto, tá feito uma gravação, mas vocês podem participar, tá? Levanta a mão, a gente, né, abre o microfone de vocês, vocês podem participar, colaborar, perguntar, se a gente não souber responder,
A gente anota e traz na semana que vem, tá bom? Questão de número 177. Bem, para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo. Olha só. Será que daria só assim a gente pensando na lógica, né? Teria como a gente passar por todos os mundos? Seria preciso? Quanto tempo isso levaria também, né, para alcançar esse objetivo? A resposta é não. Pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Inclusive, eu acho que eu trouxe semana passada ou semana atrasada várias categorias de mundos dentro do mesmo, que se enquadra, por exemplo, como expiações e provas. Então, vão ter aquelas escalas em diferentes momentos, mas vão ter milhares, milhões, sei lá, de planetas, de mundos que estão no mesmo estágio que a Terra está passando agora, que usam as mesmas ferramentas que a gente. Então, de que adiantaria, por exemplo, eu sair aqui dessa escola e ir para outro planeta que estão aprendendo a mesma coisa que aqui? Eu já estou aqui, estou nas experiências que eu necessito, então não precisa eu ir para aquela outra, né? Já está de acordo com o meu processo aqui. Então, é sobre essa questão dos níveis. Mas tem outra pergunta aqui dentro da mesma. Bem, como se aplica, nesse caso, a pluralidade de suas existências sobre o mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em condições bem diferentes. E são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, a gente pode voltar para esse mesmo globo, né? Explicando essa questão de quantas vezes são necessárias, para que a gente esteja em posições diferentes. E eu resolvi esmiuçar um pouco mais isso, e a gente vai ver, repetir até com outras imagens, uma coisa que a gente viu recentemente no estudo. Então, vamos lá raciocinar antes de ir para esse ponto. Para quem, por exemplo, o espírito atinge esse bem supremo, que se fala aqui, né, na questão, ele precisa não apenas conhecer o que é bom e o ruim, o bem ou o mal, vamos dizer assim, mas sentir, né, vivenciar essas consequências de ambos os lados. Porque como é que se aprenderia se a gente não sabe, se não vivenciou? Então ele precisa encarnar como um rico para aprender a generosidade, a responsabilidade social, e por aí vai. E como pobre, para desenvolver a paciência, a confiança em Deus. Então, deve ser o opressor, em alguns momentos, para entender a dor que causa. Nossa, está dizendo que a pessoa vem para ser ruim, para ser opressor? Ela não vem para ser. É porque dentro desse processo de desenvolvimento do ser, ele passa por isso. Ele passa porque é como uma criança que não aprendeu ainda as coisas e ela automaticamente, a criança, ela vai tacar o dedo na tomada, porque ela, você está dizendo que não pode, ela está lá colocando o dedo, você tem que botar o protetor. Então, é uma questão que se repete, já faz parte desse sistema de processo evolutivo. Nós somos criados simples e ignorantes, passamos por esse processo onde a gente vai desenvolver, aprender a se eliminar essas coisas que fazem parte do orgulho, a vaidade, egoísmo e tudo. Então, a gente vai passar por esse processo para ver como lidar com isso. Se você tem uma experiência, é rico, poderoso, como diz a leitura aqui, e você não tem, não passa pela questão da avareza, ajuda o próximo, você já passou na prova. Então, a experiência já foi válida da primeira vez, logo que você veio como rico, já passou na prova, não precisa repetir. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui tem um contraste da fé e da intolerância. Nós nos dividimos muitas vezes, criamos paredes, muros, bandeiras, estandartes com relação à fé.
as crenças, ao que a gente acredita, acha que é certo, que é errado, a verdade que a gente acredita de forma absoluta, e quantas vezes não nos equivocamos ou equivocamos com isso? Quantas vezes, não é? Então, em um momento aqui, isso aqui a gente traz até como experiência dos trabalhos que são realizados também, dos processos obsessivos, onde aparece um inquisidor e a fogueira. Quanto tempo? Qual foi o período? Eu não pesquisei sobre isso, mas a gente passou por esse processo da Inquisição. Um longo período de acusações, de fogueiras e tudo. Então, é um abuso, de certa forma, do poder que se tinha, da crença, né, e do orgulho religioso, que leva outras pessoas à condenação, né? Tinha o poder de condenar as pessoas. Então, era um papel de oprimir as consciências das pessoas. Você não podia ser quem você realmente era, até de utilizar os teus talentos para o bem, porque era considerado de forma errada. E aí, em seguida, essa mesma pessoa que veio nessa vida como um inquisidor, como aquela pessoa que julgou, e aqui a gente não pode apontar dedo para ninguém, todos nós já podemos ter passado por essas situações, por essa situação, a pessoa vem, essa mesma pessoa vem como o médium, vem como aquela que curava as pessoas, que fazia ali as orações para ajudar, ou que usasse de forma como queria, mas ela voltava no papel onde ela acusou anteriormente, para poder aprender, para ver, olha só, né? Então, essa muitas vezes, aqui mostra com a luz, né? Aqui representa já um processo de fé sincera, da pessoa que entendeu o seu papel, a necessidade, muitas vezes, de se libertar, mas em outras situações ela vai agir com revolta. Pode acontecer. Ah, eu estou marcando aqui, mas não está com laser apontado, né? Pode acontecer dessa pessoa ir também para a fogueira da Inquisição depois, essa que era essa, e ficar revoltada com as pessoas que fizeram isso com ela. E aí, onde é que está o aprendizado nisso? Não é olho por olho, dente por dente, vamos lembrar disso. Que à medida que você se liberta com a luz, com o amor, você não deseja vingança, você se liberta desse ciclo. Mas quando você ainda tem o desejo de se vingar de quem te fez isso com você, nos nossos trabalhos, ou nos trabalhos, muitas vezes, de esclarecimento, de desobsessão, é mostrado para essa pessoa que está revoltada o que é que ela fez numa vida passada. E aí tem o aprendizado. Nossa, eu não sabia. Então quer dizer que eu estou cobrando aquilo que eu também já fiz? Então, não tem, a gente aprende que nós não somos vítimas e nem algozes. A gente precisa, na verdade, se libertar desse ciclo. Então, por isso estava dizendo anteriormente, a escola está aqui para a gente continuar aprendendo, passando todas as situações para que a gente possa aprender. E aqui você lidar com a humildade, com a tolerância de ser o oprimido. Então, a alma, às vezes, ou quase sempre, ela vai experimentar o processo dogmático e essa questão da perseguição religiosa, que nós hoje estamos, por exemplo, às vezes a pessoa não tem coragem de dizer que é espírita pelo julgamento que as outras pessoas vão fazer. Se é de algum segmento espiritualista, religioso, da Umbanda, vai falar, fala baixinho, né? Não tem segurança daquilo que segue, porque não. Quando eu estava fazendo faculdade, tinham 33 alunos, se eu não me engano, tinha um rapaz que era da Umbanda, eu que era espírita, e o resto era católico e evangélico. Então, as pessoas às vezes têm medo de dizer quem é pelo julgamento que as outras vão ter, exatamente por essa questão que a gente traz e se arrasta durante séculos. Por causa desse julgamento, da forma que acontecia, que hoje, se nós observarmos, até nós que nos consideramos com a mente mais aberta, nós também temos um pré-julgamento ou julgamento de outros segmentos religiosos que a gente talvez nem conheça.
A gente não estudou para saber o que que é e já aponta o dedo. Então, é complicado. A gente precisa realmente se abrir, ter a consciência mais aberta e respeitar as escolhas das pessoas, né? Porque nós estamos aqui, na verdade, para aprender e encontrar essa fé raciocinada que nos faz seguir mais firmes, né, na nossa caminhada. O que mais a gente vai ter aqui? O contraste do poder e da humilhação. Aqui são exemplos que eu trouxe em outra oportunidade. Então, tem a coroa da tirania, nem sempre caracterizando todos os monarcas, vamos dizer assim, os reis, como sendo tiranos, né? Mas, na grande maioria das vezes, o poder traz essa situação para que você possa ter também aí um abuso de poder, o egoísmo, essa ilusão dessa permanência na posição material, que quem quer não, tá, não quer perder, quem está no poder não quer sair, né? Assim, a gente vê em vários âmbitos, política e tal. Eu estou aqui, eu quero ficar, eu quero permanecer, o meu grupo vai ter que tomar conta disso aqui, seja de que lado for, né? Então, essa ilusão, eu diria assim, representa também uma oportunidade de aprender a simplicidade, a resignação, a necessidade de você enxergar o ser humano além do título. E aqui nesse caso do bobo da corte, né, ou outro tipo de situação que você possa vir a participar dentro de uma sociedade onde muitas vezes você é invisível socialmente. Ninguém lhe reconhece quando passa na rua, você é quem, né? E basta que a pessoa conquiste qualquer coisa assim, o empresário, vamos dar o título de cidadão da nossa cidade, porque fulano se destaca. Tem outras pessoas que passam completamente despercebidas, né? Então, a gente precisa passar por esses processos, tanto desse que tem o poder, que tem a coroa, né? E aprender também com a leveza da humildade, da simplicidade. Chico Xavier, ele não conseguiu passar despercebido. Ele não era belo, não era poderoso, vamos dizer assim, para a classificação que a gente tem aqui, não era rico. A riqueza dele era a caridade, era o amor que emanava. E chamou tanta atenção como chamou. Pobre, viveu só com um saláriozinho, né? Então, pessoas que não têm essa luz toda, com as características do Chico, ninguém nem enxergava, passava na rua, é um Zé Ninguém. Então, basicamente é sobre isso. O que mais? Aqui o contraste da exploração e da submissão. Isso aqui é bem reincidente nos trabalhos da gente, né? O senhor de escravos, o dono, o capataz, né? E na outra vida vem o servo, o escravo. Então, tem um chicote do dono da terra, que representa a exploração do próximo, que a gente pode estar representando de outras formas também no dia de hoje. A exploração, seja de que forma for. Pessoas que ainda hoje escravizam as pessoas. A gente vê até reportagens falando sobre isso, mas existem outras formas também de se escravizar, inclusive moralmente, né? Então, essa negação da fraternidade, e aí você acaba adquirindo uma dívida, não somente com uma pessoa, mas social, com um grupo, se manifesta posteriormente. E depois, aqui, as mãos calejadas, né? E a dignidade que a pessoa pode recuperar ali, representando aí esse aprendizado através da paciência, da perseverança e dessa, de certa forma, urgência de resgatar esse débito moral através de um trabalho duro, né? Quantas pessoas hoje ainda são submetidas a trabalhos pesados e tem necessidade, por a gente viver no mundo material, de pessoas que realizem esse trabalho também. E as pessoas fazem com gosto, com responsabilidade. Então, aqui você vai compreender o valor do trabalho, né? Então, a gente precisa tanto estar do lado daquele que comanda, que ordena, quanto aquele outro que é, é subalterno, vamos dizer assim, que trabalha sem ser reconhecido de alguma forma. Então, nós vamos passar por tudo isso. Não adianta
apontar dedo. Enquanto tivermos necessidade, nós vamos passar por essas experiências. Ah, eu queria tanto, não queria ser pobre, eu queria ser rico. Se você não é ainda, vai ser, ou já foi, usou mal, e as experiências vão vir, mas vão vir como provas, para ver se a gente já sabe fazer bom uso daquilo que a gente. Então, não é o que a gente quer, é exatamente aquilo que a gente precisa. Hoje nós estamos diante de situações, de vivências que são necessárias para o desenvolvimento do nosso espírito. Estamos passando exatamente pelos processos necessários das lições que nós precisamos para crescer e desenvolver. Então, todos nós, sem exceção, estamos passando por dificuldades, por angústias, por algum tipo de dor, de sofrimento, por inquietações, seja com a gente, com as pessoas ao redor, com familiares, com amigos, com situações, todos nós. Isso tudo é que faz parte dessa grande sala de aula, de aprendizado. O que eu estou aprendendo com isso é que vai fazer a diferença. Se eu estou conseguindo, né, com essas lições, crescer e desenvolver, ótimo, eu já não vou, como eu já disse, eu não vou precisar repetir mais. Passei na prova, né? Então, que a gente possa olhar ao nosso redor e ver o que está acontecendo com a gente. Eu acho que vai chegar nessa parte ainda, se eu não me engano, se não dá tempo, hoje, semana que vem, mas já adiantando. O que está acontecendo comigo? O que que isso está querendo me dizer? Qual o aprendizado que eu preciso tirar dessa situação? Dor física, dor espiritual? O que é isso? O que está acontecendo? Tem alguma coisa. Tem ensinamento aí. E a maneira como a gente lidar com isso vai fazer toda a diferença. Segue aqui, por exemplo, para a gente encerrar aqui a questão dos exemplos. Um atleta, né? Aqui o contraste da saúde com a aprovação física. Um atleta vencedor. Aqui representa o espírito que usou a sua saúde, a sua força física, mas ele era egoísta, né? Ele humilhava as pessoas que tinham o corpo mais frágil que o dele, batia nos outros, ou usava a fama para poder também, né, menosprezar outras pessoas, escravizar, seja de que forma for que ele fez o mau uso, né? E aí, numa outra situação, numa outra vida, vem ali, chega mais ou menos na mesma idade, a pessoa está acamada, enfrentando ali uma doença crônica ou grave, que talvez não tenha nem cura. Nesse caso aqui, ele mostra já um semblante sereno, onde está ali, né, iluminado, lendo um livro, né, com a fé, a certeza de que Deus é bom e justo, está tudo certo. Mas muitas vezes pode não acontecer, pode acontecer a revolta, a não aceitação da sua condição, da doença. Nossa, mas é tão novo, tão nova, acontecendo isso. E às vezes a gente não sabe o que foi que aconteceu no passado. Mas, mais uma vez, é a maneira como você lidar com a situação que vai mudar tudo. Então, você pode passar por uma doença, se revoltar contra ela, se revoltar contra Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu ainda sou novo, eu ainda não sei o quê, não aceito essa situação, e aí você reprova, né, na prova. Então, a gente volta a falar, na quarta-feira teve uma palestra que falou sobre as causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, a gente vai encontrar as respostas. Tudo tem a resposta. E não é pagamento, volto a dizer, não é olho por olho, dente por dente. Tem os atenuantes, tem os agravantes, tem um pacote de outras resistências que a gente vem trazendo, que é necessário que a gente possa se restabelecer através do trabalho no amor. A multidão de pecados, ela é coberta pelo trabalho do bem, da caridade, pelo amor. Então, é sobre isso, né? Então, cada posição social que a gente passa, cada situação física que nós trazemos, tudo isso também é ferramenta de aperfeiçoamento, de crescimento, de aprendizado, né? Então, a riqueza, ela pede a caridade também.
A pobreza já requer da gente uma fé, um, um entendimento, né? A enfermidade já pede para a gente paciência, entendimento. Tudo isso traz aprendizado. Então, o que traz essa profundidade, essa questão, ela reside dentro dessa explicação do que a gente está estudando aqui, que é sobre a pluralidade das existências em um mesmo orbe, né? Porque a Terra como escola, e a gente vai passar por todas essas experiências de aprendizado. O espírito, enquanto nós somos alunos, nós precisamos passar por todas as disciplinas, por todos os estágios. E esse ambiente, né, da Terra, vamos dizer assim, educacional, nos oferece. E que se traduz em uma, vamos dizer assim, multiplicidade de papéis e condições sociais, morais, intelectuais e por aí vai. Então, quando a gente olha por esse aspecto, como a grandiosidade de tudo isso, né? Os motivos de onde viemos, para onde vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Isso abre esse entendimento para a gente, que tem motivo. E quando olha com esse olhar do aprendizado, aí sim, a gente vai entender melhor e começa a ter pensamentos melhorados com relação a tudo. Transformar a negatividade em coisas positivas. E isso ajuda na nossa caminhada e no nosso desenvolvimento, porque a gente passa a vibrar diferente. Nossa vibração, mesmo com a enfermidade, mesmo com o problema, eu vou pensar positivo, eu vou fazer uma prece do meu anjo guardião, vou fazer uma prece que não seja também decorada, agradecer pela vida, pelas oportunidades e por tudo que eu tenho, pelo aprendizado. Isso vibra, isso faz com que a gente se eleve vibratoriamente, mude de nível, e que a gente tenha paciência, porque as coisas não acontecem simplesmente do dia para a noite. Essa coisa que traz ansiedade para a gente, do imediatismo, né? Então, isso leva tempo. Então, essa consciência também facilita para a gente. Então, vamos para a questão seguinte, né? Que nós finalizamos essa, de número 178. Até aqui tudo bem para vocês? Tá ficando tudo bem entendido? Vamos lubrificar aqui para a gente continuar. Questão de número 178. Os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Sim. Quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso, e nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Olha só que interessante essa resposta. E aqui, já vou trazer essa parte também, vamos lá. Vou repetir: os espíritos podem reviver corporalmente, ou seja, nascer de novo no mundo inferior àquele que já viveram. Por exemplo, estamos aqui na Terra, vou desencarnar e vou reencarnar na próxima no mundo inferior da Terra. Pode isso, Arnaldo, como diz o... Sim, né? Só que aqui a resposta, olha como a resposta direciona. Sim, quando devem cumprir uma missão para ajustar o progresso. E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência. Ou seja, não, já evoluí, eu vou lá para aquele planeta atrasado para ajudar as pessoas que estão atrasadas, né? Então, isso vai fazer com que eu também progrida. Só que essa resposta, a gente precisa voltar para de número 174. Nós estudamos semana passada. Porque lá falou sobre voltar a habitar a Terra, né? Com a necessidade, se tem uma necessidade. E fala que não, se não progredistes, poderei ir para um mundo que não seja melhor e que seja pior. Então, não é somente quem vai em missão, mas quem também não está colaborando energeticamente para esse planeta melhorado.
automaticamente esses também vão nascer em um mundo mais atrasado. Já ficou claro até no outro estudo, mas porque aqui, nessa resposta, ele restringiu a questão da missão. E ele continua as perguntas e respostas aqui, dentro dessa mesma pergunta. Isso não pode ocorrer por expiação? Ah, tá aqui, ó. E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Aqui fica só subentendido. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Aonde é esse meio conveniente à sua natureza? Se não, no mundo mais atrasado, onde energeticamente ele vai ser atraído para lá de acordo com as suas energias, né? O ódio, o rancor, o ressentimento, as mágoas, os vícios, o ciúme, a inveja, tudo isso são energias. O planeta Terra não vai mais aceitar esse tipo de energia na sua plenitude. Então, automaticamente, essas existências mal empregadas vão ser levadas para um local conveniente a essa natureza. E aí você vai encontrar planetas mais atrasados que a Terra, que vão receber seres, né? Seres, esses espíritos, vamos dizer assim. Outra pergunta dentro da mesma. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Bem, os que faliram em suas missões ou em suas provas. O que a gente vem dizendo? Não passou de ano, repete. A prova não passou na prova? Repete, né? Então, que fique claro aqui que há também uma impossibilidade de retroceder moralmente, tá? Como assim? Tu acabou de dizer que ele vai voltar para o planeta mais atrasado, mas tudo que o espírito conquistou, ele não perde. Então, ele pode estacionar, parar de avançar por algum tempo, mas não retrograda o que foi conquistado. A punição, entre aspas, e não tornar-se menos inteligente ou menos evoluído, isso não acontece. Mas sim estagnação. Ele vai para um local mais atrasado, onde ele vai utilizar o que ele conquistou para o bem do outro. Eu acho que isso fica meio claro nesse sentido, né? Então, vamos avançar aqui com algumas imagens para a gente entender. Bem, o missionário, por exemplo, quando ele vai, é uma figura que a gente vê nessa imagem, né? De certa forma, luminosa. Ela vai descer uma escada, como um exemplo aqui de descer para um mundo mais atrasado, vamos dizer assim, um vale mais sombrio, como queira. Isso é, de certa forma, narrado sobre as características do planeta de expiações e provas, como a Terra. Então, ele vem para um mundo inferior trazendo o quê que ele traz na mão? Luz. Está trazendo luz. Aqui é um simbolismo, tá? Enquanto que esse que está aqui estacionário, né? Ele está sentado ali sobre uma pedra, né? Parado, não subiu. A gente está vendo aqui tem uma escada para subir, tem uma luz lá em cima. Outros estão subindo e ele ficou para trás, olhando, de certa forma frustrado, vai ter que recomeçar a sua jornada. Então, ele representa um espírito que faliu, de certa forma, que precisa reiniciar o mesmo trabalho, vendo outros que seguiram em frente. E aí aqui a gente vê já, vamos dizer assim, na execução. Aquele que desceu as escadas já servindo, ele vem como missionário. Ele está auxiliando, trazendo luz, o livro está trazendo luz, o conhecimento para as pessoas ao seu redor. Enquanto que o outro, ele está ali, na mesma situação, passando por tribulações. E é necessário que ele transforme tudo isso para que possa continuar seguindo em frente. Então, vamos ver aqui algumas frases para poder a gente fixar o nosso conhecimento, né? A gente vai fazendo as anotações, a gente traz algumas frases, algumas vezes de efeito.
E ela diz para a gente o seguinte: a pior, entre aspas, punição para as existências mal empregadas não é o fogo eterno, mas a necessidade de refazer o caminho no mesmo ambiente de dor que criamos para nós mesmos. Aqui cabe reflexões, é claro, como sempre, né? A solução não está em fugir da dor, mas em transformá-la em lição, em aprendizado, e finalmente em caridade. Então, aqui traz essa perspectiva também, que muitas vezes a pessoa tem esse entendimento de que vai passar por uma dor, por um sofrimento do fogo eterno, vai para o inferno, aquelas histórias todas, de crenças voltadas para o inferno de Dante, aquela situação toda que a igreja acolheu e tudo. Mas não é bem por aí. Você simplesmente tem que repetir, passa por locais de sofrimento, e você, através do estudo, do aprendizado, tem a oportunidade de repetir. E aí é chato você ter que fazer tudo de novo, né? Você imagina, você está na sala de aula, você estuda o ano todinho, chega no final do ano, você vê os colegas passando para outra turma, e você ficou para trás. Tem que repetir tudo de novo. As mesmas histórias se repetindo, o mesmo conteúdo, e você ali, como aluno, tendo que repetir. Basicamente, é isso. Acontece na vida também. O que mais? Bem, se a vida está difícil, pare e pergunte: que lição de caridade e humildade eu falhei em aprender na vida passada? A resposta está na dor que mais lhe pesa hoje. De certa forma, nem a gente pode ver isso aqui de uma perspectiva diferente, para que a gente não entenda errado. Quais são as dificuldades que eu passo hoje? Às vezes você pergunta: o que foi que eu fiz na outra vida passada para ter que estar passando por isso hoje? O que que eu estou passando hoje? As lições que eu tenho para aprender hoje são lições que eu não aprendi anteriormente. As dores, muitas vezes, são que eu causei em outras pessoas. Então, aí já fica um certo norte do que eu fiz, do que eu sou, do que eu preciso. Mas é importante que isso aqui não traga para a gente, quando fala, eu não gosto muito dessa palavra, que falhei, né? Eu falhei, eu errei, eu tenho culpa. Isso pode trazer esse sentimento de, nossa, como eu sou uma pessoa má, como eu sou errado, eu sou culpado. Não é sobre isso. Porque, na verdade, nós precisamos trabalhar o auto-perdão, não essa questão de culpa que eu falei, mas aqui para dentro de um contexto de entendimento, né? E aqui tem os vislumbres aqui que são mostrados como se fossem coisas que aconteceram em outra vida. E o que precisa ser realmente desperto no nosso coração. Quando nós temos essa visão, eu diria assim, um pouco mais diferenciada, a gente consegue passar com mais tranquilidade, com mais amor, com mais alegria pelas dificuldades que a vida traz para a gente, sem nenhum tipo de culpa, somente com entendimento. Isso, eu poderia dizer que é consolador, mas depende da maneira como eu olho para isso também. Porque se eu for olhar, nossa, eu devo, né? Tem gente que fala, usa essas falas, nossa, eu devo ter jogado pedra na cruz na outra vida para estar passando por isso, né? A gente já ouviu essas conversas, né? E tem umas piadinhas que o pessoal fala, eu devo ter amassado o pão da Santa Ceia e tal, para estar passando por dor e sofrimento. Existe um pouco de verdade nisso? Claro que há, mas não dessa forma que a gente muitas vezes entende, que vai trazer esse peso sobre os nossos ombros, né? Da gente andar. Tem pessoas que às vezes se tornam religiosas ou começam a ter um entendimento. Isso é como se a pessoa estivesse se internando com a tristeza, né? Com a culpa, com coisa de ter que temer a Deus, de um pecado, ou a gente como espírita, eu fiz muita coisa ruim no passado. E isso aqui é para trazer para a gente é alegria,
É para trazer para a gente, tirar o peso, porque a gente passa a compreender o que é que eu preciso fazer. Dá um norte para é a gente olhar para a luz, não é olhar para a sombra. Porque, afinal de contas, como Joana de Ângeles traz para a gente na sua obra psicológica, ela fala sobre a sombra que cada um traz. Então, é o que precisa ser trabalhado. Mas para poder, o que que faz com que a sombra, né, suma, desapareça? É quando você traz uma luz, né? Então, uma lumináriazinha aqui. Quando você traz a luz para perto, a sombra ela desaparece, né? Quando você afasta, a sombra ela volta. Então, é sobre isso que precisa ser trabalhado em todos nós, na verdade. Porque a gente vê muitas palestras, pessoas falando, questões que são colocadas, às vezes na internet, que a gente pode, às vezes, classificar ou entender de forma errônea, ou realmente que a pessoa se expressou mal, ou que possa ser entendido de forma equivocada. Mas não é para que a gente possa carregar esse peso. Eu vou ser um pouco redundante aqui nessa fala, né? Porque o que a doença faz? A doença, se ela conseguir, por exemplo, nos imobilizar, que lição isso pode trazer? O que eu quero aprender com isso? Né? Paciência, humildade. Tem pessoas que eu já ouvi dando depoimentos que só se abriram para a vida, começaram a ser felizes depois que aconteceu uma coisa trágica na sua vida. Isso fez com que ela acordasse e despertasse. Né? Se a solidão muitas vezes nos machuca, poxa, eu estou me sentindo não solitário, né? Tem a questão da solitude, da solidão. Solitude é quando a gente tá bem com a gente mesmo. Estamos saudáveis, equilibrados emocionalmente. Eu estou bem, né? Não preciso de multidão. Mas a solidão é perigosa. A solidão leva à depressão. Eu me sinto sozinho, me sinto isolado e cada vez eu quero mais estar sozinho. O que é que faz nessa situação? O que é que está mostrando para a gente? É uma lição de que a gente precisa ir ao encontro do próximo. A caridade. Quando você vai de encontro, você auxilia outras pessoas, você se sente bem. Então, a nossa condição atual é a prova sobre a medida que a gente está passando agora. Porque é dito que não são colocados fardos pesados em ombros fracos. Então, é feita pela bondade divina, para dar chance para a gente, que a gente precisa, de adquirir todas as experiências necessárias para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio encontro com essa felicidade plena que nos aguarda. Então, tudo que nós passamos fazem parte do processo. E eu entendo isso, pelo menos, como uma forma consoladora, né, de um entendimento que traz luz para a vida da gente. Pelo menos para mim, eu vejo dessa forma. Porque eu entendo que não é fácil para ninguém. Nós atendemos uns aos outros nos atendimentos, atendemos vocês, né? Tudo é uma questão que fica, como é que se diria? Guardado, né? Não é exposto para ninguém. Mas há um aprendizado em cada trabalho. Mesmo que você apague o rosto da pessoa, o nome, o que fica no conteúdo ali de trabalho é um aprendizado. Porque todos nós não temos condições, e a gente entende que quanto mais evoluído, menos você faz isso, de julgar ninguém, de apontar o dedo para ninguém. Então, nós não precisamos ter vergonha de uns com os outros, até porque no plano espiritual, a gente não consegue esconder como a gente consegue esconder aqui na carne. Pelo menos por algum tempo, lá tudo fica muito claro. E para a gente poder encerrar, vamos fazer uma última questão. Nós temos 5 minutos ainda. A gente pode usar esses 5 minutos para vocês participarem, se vocês quiserem, até aqui, fazer alguma pergunta ou resposta, ou a gente pode ver uma nova questão, né, que passa rápido, talvez não dê para a gente ver tudo. Mas até aqui, ficou tudo bem? Tudo entendido para vocês que estão aqui com a gente
online, sobre essa questão que a gente está vendo, sobre a pluralidade das existências, né? E principalmente voltada para essa questão sobre a encarnação nos diferentes mundos, né? Porque é uma coisa que, como dizia o Silvio Santos, né? É coisa nossa, é uma coisa que não se discute normalmente em outros, não se ventila em outros círculos religiosos, porque muitas vezes não se acredita em que os outros mundos são habitados, em que nós temos várias vidas, a questão da reencarnação. Então, fica difícil de você, de repente, sentar na calçada com uma turma de amigos e conversar sobre isso. É um tema restrito, que se dá entre a gente, que somos do mesmo segmento religioso, e que em breve, é claro, com o avanço do conhecimento, de tudo que está por vir por aí, dentro agora desse processo que a gente está vivendo, de reformulação, de transição planetária, não vai dar mais para se apegar em crenças onde a fé é cega, a fé raciocinada. Esse intercâmbio com seres de outros planetas não vai ter como esconder. Vai ficar muito à mostra nos próximos anos, quiçá logo agora, em breve, né? Já se vê muito por aí, hoje se atribui muito a questão da IA, estão criando, isso aí é inteligência artificial, não é verdade, mas em determinado momento não vai ter como negar esse intercâmbio, essa conversa, não com seres, e aqui eu já parto para outro ponto, não seres reencarnados, porque a maioria de nós aqui somos ETs. A maioria de nós aqui somos extraterrestres. O que é ET? São seres extraterrenos, que vêm de outros orbes. E nós reencarnamos aqui, não agora a primeira vez, é claro, já tivemos dezenas, centenas de encarnações aqui na Terra. A primeira vez, como a gente viu em outras questões aqui, a gente nasce em alguns mundos diferentes para o aprendizado. E agora, exatamente agora, nós estamos vivenciando um momento em que a Terra está passando por transição, em que disse que 2/3, né, dos viventes espíritos ou encarnados, 2/3 não vão reencarnar aqui, na próxima existência. Já vão ser levados para outros planetas. Vão nascer lá. Aí lá eles vão ser extra o quê? Extra o nome do planeta de lá. Para ter as experiências necessárias nessa escola para crescer, desenvolver e evoluir. E quem esse 1/3, Cláudio, que vai permanecer aqui na Terra? Bem, esses vão participar de um processo que os outros também vão, só que vão demorar mais tempo, vão ter necessidade de passar por um aprendizado, e nós vamos vivenciar aquilo que, de repente, hoje nós temos como uma utopia, como um mundo que talvez a gente achasse que é um mundo perfeito, onde a gente não vai ter essas pungentes expiações que nós vivemos hoje, tantas dores, esses jornais que a gente liga só passa violência, tragédia, coisa horrível. Então, como é que isso acontece da noite para o dia? Não, já está acontecendo. Já estamos vivenciando. São naus, naves e tudo que você imaginar transportando esses espíritos já para os outros planetas. Já não vão mais nascer aqui. E isso é uma seleção. Isso é, como diz os nossos irmãos, é bíblico. É a separação do joio do trigo. É a separação dos bodes das ovelhas. E isso traz, através da fé raciocinada, um entendimento muito mais claro sobre essas questões. Nossa, agora as coisas começam a fazer mais sentido. Há necessidade de um aprofundamento nesse estudo para que a gente tenha esse entendimento. Então, quando eu digo hoje que eu não acredito em reencarnação, eu sei que ela existe, são muitos anos de estudo, de vivência, de trabalho, convivendo com essas situações, né? Com falas como essa.
Então, há um entendimento mais aprofundado. Às vezes, a gente se depara com essa fala, diz assim, eu não acredito, e a gente respeita. Às vezes é porque realmente você já bloqueia logo no início. Não, isso aí é totalmente fora do meu entendimento, não. E se eu disser para vocês que há 20 anos atrás eu também não acreditava? Não conhecia, como é que eu vou acreditar em uma coisa que eu não sei que existe? E depois que me apresenta, eu sou obrigado a acreditar? Não. Foi através de estudo, de trabalho, de conhecimento que eu passei a entender. Então, isso acontece com todo mundo, e a gente deve respeitar o processo de cada um, né? De processo de evolução, desenvolvimento, entendimento, e que nós que já estamos aqui e já nos permitimos, de certa forma, entender e acreditar, que isso sirva para nós, não para poder querer colocar, como é que se diz? Violentar a consciência de outras pessoas. Querer mostrar para outra pessoa, você tem que acreditar, a reencarnação existe, existe vida em outros planetas. Não, deixa a pessoa acreditar naquilo que ela acredita. Que isso sirva para mim. Se isso puder me ajudar dentro do meu processo evolutivo, aí sim, é para isso. Esse entendimento me facilite, me faculte, a que eu possa realizar tudo aquilo que é necessário para o meu desenvolvimento e crescimento. Junto disso, eu servir de luz para que outras pessoas possam crescer, seja através do meu comportamento simples diante da sociedade, sendo honesto com as pessoas, fazendo aquilo que está de acordo com as leis divinas. Isso já é um servir de luz para as pessoas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Semana que vem nós continuaremos nas próximas questões dentro desse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos.